Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos hoje aqui em mais uma live. Hoje eu estou aqui com a Heloísa. Que prazer estar com você aqui hoje, Heloísa. Prazer é todo meu, Milena. Vamos falar um pouquinho sobre a formação de conceitos, a relação com o letramento matemático e como é que tudo isso se desenrola na sala de aula e também nos materiais didáticos, né? Porque como a gente pode disponibilizar as informações de maneira que o aluno realmente aprenda, daí a gente navega aí por teorias de aprendizagem, por exemplos e até na superação de como a gente próprio aprendeu, né? Hoje já se aprende de uma forma diferente, não é, Elô? Isso mesmo, Milena. A gente espera que seja diferente, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, entendendo aqui os diferentes papéis do autor, do profissional da ilustração, do ilustrador, da arte, do professor em sala de aula também, porque tudo isso que a gente faz é para quem? É para chegar no aluno e proporcionar a aprendizagem como deve acontecer, né? E considerando todas essas pesquisas, porque tudo isso que a gente consolida no material didático também representa muito da própria pesquisa que é feita. E aí, falando nisso, né, a Heloísa Russotti Navarro, é uma pesquisadora dessa área também, está finalizando seu pós-doutorado no ensino de ciências e matemática, já fez aí mestrado também na área de ensino de ciência e matemática, doutorado na área de educação e tem formação em matemática, professora, como tantos de nós aqui da IEA, né? Eu também já trabalhei muito tempo como professora e também na formação de professores, mais de 10 anos também nessa caminhada, né, Luísa? Isso aí. Onde também nos encontramos. Verdade. E que bom te reencontrar aqui nesse projeto da IEA e também no projeto da Fundação Getúlio Vargas, onde a gente também trabalha juntas ali com os itinerários formativos. Então vamos lá hoje falar sobre a importância do letramento matemático na formação de conceitos. Então vamos lá, pessoal. Bom, primeiro de tudo, o que que significa, né? Como que é construir um conceito? Por que que isso é importante? Então, o que a gente precisa ter em mente, o que que a gente precisa deixar claro é que essa construção de conceito vai acontecer lá na educação infantil, quando a criança está aprendendo, né, alguns conteúdos, algumas desenvolvendo habilidades. Então, nesse momento, a criança já está construindo alguns conceitos e isso vai ser levado para o resto da vida, inclusive no ensino médio. Então, também nos anos finais, ensino médio, a gente também está construindo conceito. Então, por isso que é importante a gente falar sobre isso, né, Milena? Porque isso está presente na nossa vida como um todo, na graduação, a gente também constrói conceitos na vida, né? Então, a gente precisa falar sobre isso e como isso vai estar presente no ensino, né, no processo de ensino e também no processo de aprendizagem. Um exemplo que eu gosto bastante para ilustrar é quando a gente pensa em algo que já está construído, o conceito já está construído na nossa mente. Por exemplo, Milena, quando eu vou falar uma palavra para você, e daí você vai me descrever como isso aparece na sua mente. A palavra é cadeira. 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 Como que aparece a cadeira na sua mente? Uma cadeira de palha e de madeira. Palha de madeira? Beleza. Quantas pernas ela tem? 4. Ela é quadradinha? Quadradinha. Com um Quadradinha. encosto de palha também. De palha também. Óleo de palha eu nunca tinha visto, hein? Nunca ninguém tinha falado. Mas na minha mente vem madeira. Vem uma de madeira, marronzinha. E, por exemplo, no lugar que a gente tá aqui, eu acho que não tem nenhuma cadeira como essa que a gente Não. descreveu, como essa que vem na nossa Nem a mente. sua, nem a minha. Não, de nenhuma. Porém, a gente sabe quando é uma cadeira, né? Se a gente vê uma cadeira que seja de rodinha, por exemplo, mais moderna do que a nossa, né? A gente sabe que é uma cadeira. Por quê? Porque o conceito da cadeira está construído na nossa mente e tão bem construído que a gente consegue generalizar. O que é isso? A gente consegue aplicar, né, essas qualidades da nossa cadeira em um outro instrumento, em uma outra cadeira e ver que aquilo lá realmente é uma cadeira. Então, é esse o objetivo na construção de conceito. Quando a criança, o adolescente, né, por exemplo, que está aprendendo função,
ele consegue aplicar, né, as habilidades que ele tem, o conhecimento que ele já construiu sobre função, em atividades que não necessariamente têm o objetivo só de trabalhar com a função, mas tem o objetivo de trabalhar com outros conceitos. Ele consegue aplicar aquele conceito que ele aprendeu. Então, ele consegue generalizar. Então, esse é o objetivo. A gente constrói conceito, né, no processo de ensino para que a pessoa consiga utilizar esse conceito para construir novos conceitos, para que essa pessoa consiga generalizar. Então, quando a gente ensina equação, por exemplo, gráfico, isso tudo vai ser utilizado depois, né, para o aluno conseguir trabalhar com função, por exemplo. Porque se ele também só decorar, daí não chega nessa etapa da Aí generalização. chega nessa etapa da generalização. A pessoa decora, passa um tempo, esquece. E aí, por quê? Porque só decorou, não construiu um conceito. Então, por isso que o processo é tão importante, né, Milena? Às vezes a gente vê lá no material e eu escuto muito dos pais, por exemplo, em reuniões de pais, eles falando que não conseguem mais fazer tarefas junto com os filhos, né? Porque antes quando a gente estudava, quando a gente era aluna, nosso material era muito direto, né? Tinha lá as questões para você resolver e já era direto aplicando algum conhecimento. Isso, Arme e Fetui, por exemplo. E agora não, agora tem todo um processo. Por quê? Porque a gente entende, né? As pesquisas mostram que a gente precisa desse processo para conseguir construir conceito. Então, por isso que no material, dificilmente hoje em dia a gente vai escrever um material que seja tão direto, arma e fetui, como é a nossa época, né? Porque a gente hoje sabe o quanto o processo é importante para a construção de conceito. Então vamos lá ver na prática como é que isso funciona, né? Vamos lá. Por exemplo, indo para as teorias, né, para mostrar esse aporte teórico, porque isso não surgiu do nada, né? Então, para mostrar para vocês de onde que a gente tirou isso, Vygotsky, por exemplo, né, ele fala assim que para a gente construir conceito, a gente vai passar por 3 tipos de pensamento. Então, tem o pensamento sincrético, onde está uma bagunça na nossa cabeça, a gente não está entendendo praticamente nada, é algo novo que está sendo mostrado para nós. Depois vem o pensamento por complexos e depois, só então, o pensamento por conceitos. Então, por exemplo, quando em sala de aula a gente apresenta um conteúdo novo para o aluno, ele está no pensamento sincrético. Por isso que não adianta a gente ser direto, como era na nossa época, e já mostrar o conceito logo de Está cara. entendendo o que é aquilo, né? Ele ainda não tem conexão com o que ele já viveu, por exemplo, né? Ele está vendo aquilo pela primeira vez. Eu gosto muito de exemplificar isso com aquele desenho do Fantástico Mundo de Bob. Você lembra dele? Que o Bob andava de triciclo e tal, e daí, de vez em quando ele entrava no Fantástico Mundo dele lá. E tem um episódio, por exemplo, que ele tá andando com o triciclo, daí o tio dele chega, daí o tio dele fala: Ah, Bob, cuidado com a perna da cadeira. Daí o Bob entra no Fantástico Mundo dele e ele vê a perna da cadeira virando uma cobra e pegando ele. Então tá uma bagunça na cabeça dele, né? Ele ainda não sabe por que ele tem que tomar cuidado com a perna da cadeira, por exemplo, tá? E daí ele vai aprimorando esses conhecimentos, né? Essas habilidades. E um outro exemplo é quando o pai chega bem cansado. Esse eu consegui a imagem, deixa eu colocar aqui. O pai chega muito cansado em casa e fala: Nossa, eu tô muito cansado, preciso tirar uma mini férias. Daí o Bob entra no fantástico mundo dele e imagina a mini férias, uma ilha pequenininha, ó, com a mala pequenininha, o hotel pequenininho, e o pai e a mãe lá em tamanho normal. Ou seja, ele não sabe ainda o que é mini férias, mas ele está no pensamento complexo, porque ele faz algumas ligações, né? O mini para ele são coisas pequenas. Mini tá ali, férias tá ali. Tá certo, né? O férias, praia, né? Hotel. Ele só não conseguiu fazer a ligação ainda de que mini férias é um período curto de férias. Então ele não tem o conceito pronto, mas ele tem algumas ligações. Então ele está no pensamento por complexos. E aí, quando ele consegue entender que mini férias é um período pequeno, aí ele está no pensamento por conceitos, que é onde a gente quer chegar quando a gente ensina algo novo para a criança. Beleza? Perfeito. Eu falo bastante sobre isso na minha tese de doutorado. Tem lá um capítulo falando sobre formação de conceito. A gente foi para um outro lado, porque daí eu falo um pouco sobre o conceito de pensamento computacional, mas quem tiver interesse
tem lá com as citações do Vygotsky, né? A construção do pensamento e da linguagem. Então, quem tiver interesse, tá ali o QR Code para vocês acessarem. Beleza? Continuando, vamos para os exemplos, que a gente gosta de exemplo, né, Milena? Isso. Se a gente não constrói conceito e a gente vai direto para o cálculo, por exemplo, para a divisão, que é um assunto que os alunos têm bastante dificuldade nos anos iniciais, né? E se a gente não ensina o conceito e vai para a prática apenas com memorização, como a gente falou, pode acontecer isso aqui, e isso aqui já aconteceu comigo em cursos de formação, tá? Os exemplos que eu vou trazer aqui para vocês são exemplos da caminhada aí de formação continuada, né? E eu apliquei esse cálculo já, e uma das respostas que eu tive foi essa daqui, ó. 214 dividido por 2. Então, 2 dá para dividir por 2? Dá por 1. Não sobra nada, abaixo 1. Dá para dividir por 2? Não dá. Daí, o que a pessoa fez? Colocou uma vírgula e aumentou um zero, que é uma das regras da divisão, né? Quando a gente ensina a divisão curta. Põe a vírgula e põe a vírgula e aumenta um zero. Beleza. Daí, continuando, 10 por 2 dá por 5. Não sobra nada, abaixo 4, dá por 2. E o resultado é 1,52. Ou seja, 200 dividido para duas pessoas dá 1,50 para cada um. Queria dividir uma conta de restaurante com essa pessoa, né? Aí só 1,50 vai embora. Então, ó, mas isso aqui, gente, isso é muito comum. É comum. Né, Milena? Por Sim. quê? Porque a pessoa não construiu o conceito, né? A pessoa decorou regras, memorizou regras. E como a gente usa isso e depois não usa com tanta frequência, a gente esquece, né? É normal, natural. Outro jeito também de resolver foi esse aqui, ó. Chegou nessa parte, a pessoa colocou a vírgula, beleza, mas não aumentou o zero, abaixou o 4, que também é regra, né? Aí abaixou o 4, 14 por 2 dá por 7, resultado 1,7. Errado de novo, né? Porque 200 por 2 não pode dar 1 e pouco. E o resultado correto seria o quê? 107. Beleza? Mas como é que eu vou ensinar isso? Como é que eu vou explicar isso para os anos iniciais? Até os adultos Até os se adultos perdem têm nas essa regras. Como que vai explicar para uma criança? Pois é. Vamos lá, então. Nós temos dificuldade, e muita dificuldade nós adultos, porque é algo que a gente não vê faz muito tempo. Então, quando os pais falam que tem dificuldade de ajudar os filhos na tarefa, né, é super compreensível, porque a gente viu isso há muito tempo, não usamos as regras mais, porque depois é permitido usar a calculadora, né? Então, por isso que a gente tem essa dificuldade. Então, a gente tem que se preocupar com isso. Como que a gente vai explicar para a criança para que não seja algo que ela só memorizou e que ela vai esquecer, mas que seja um conceito construído, né? Letramento matemático. E é aí que entra a importância do letramento matemático. Nós aprendemos na nossa época de escola o que era importante e o que é ainda hoje, mas na nossa época a preocupação a base de tudo era só a alfabetização. Não tinha essa preocupação com o letramento matemático, tá? Era raro ter, porque a gente estava acabando de sair lá do movimento da matemática moderna, então a gente ainda a gente tem resquícios disso por muitos anos ainda, né? E quando a gente estudou, a gente ainda tinha. Então a preocupação era com as regras, com a alfabetização baseada em regras, tá? Não é nem a alfabetização que a gente vê hoje. Então a gente não tinha essa preocupação em construir. Era dado, tinha que aplicar e acabou. Era aquele negócio, né? Definição, exemplo, lista de exercício. Então é isso que a gente precisa mudar. Isso vai existir ainda? Vai existir, a gente ainda vai falar da alfabetização, das regras, né? Mas é importante que o letramento matemático ande em parceria com essas regras que a gente vai ensinar, para que ele explique o porquê que as regras dão certo, tá? Por exemplo, quando eu estava na faculdade, ainda no estágio, nunca esqueço disso, me lembro. Eu estava acompanhando uma professora e daí um aluno estava fazendo uma lista de exercícios e perguntou para a professora por que que dava certo aquela fórmula para todos os exercícios que ele estava fazendo. E aí a professora olhou para ele e falou, ó, porque Deus quis. Então, muitas vezes é isso, né? Sorte sua. Aí, é claro que ele não ia discutir com Deus, né? Sentou lá e foi fazer exercício. Estou satisfeito com a resposta.
a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque tem que ter uma explicação, por que que dá certo, por que que eu posso usar essa fórmula, né? Entender que a Porque sim matemática é a resposta. não é resposta, né? Entender que a matemática, ela não é uma ciência pronta e acabada, né? A gente pode construir, tem coisas além ainda para a gente construir. Não é só passar aquele conhecimento e pronto, acabou, né? Por exemplo, a gente teve esses tempos uma menina que descobriu uma forma, né, de resolver um Sim, eu exercício. vi essa notícia. Muito legal. Então a gente E tem era que uma ver. pré-adolescente, né? Pré-adolescente, acho que estava nos anos finais, né? Uhum. Se eu não me engano, era anos finais. Então a gente precisa deixar em aberto, né? É uma ciência que ainda tem construção, não está pronta e acabada. E é aí que entra o letramento matemático. Se a gente não dá abertura para o letramento matemático, esse tipo de coisa não vai acontecer, porque daí a gente vai só usar o que está pronto. Eu vejo também um movimento que acontece em outras áreas, né? Você está falando do letramento matemático, mas tem o letramento científico Sim. também, que caminha muito em consonância com toda essa visão integral da educação. Verdade. Bom, então quando a gente fala de letramento, em geral mesmo, não só da matemática, é a gente dar sentido para aquilo que a gente está ensinando. É a gente ajudar essa criança que está sendo letrada a raciocinar, a representar, a comunicar e argumentar sobre aquilo que ela está aprendendo, né? É a gente ativar aquele pensamento crítico na criança, para que a criança não pense só que tem que receber, mas que ela é capaz de fazer e de criar também, né? É ensinar essa criança a atuar no mundo, na matemática especificamente, a desenvolver o raciocínio lógico, né? Estimular a investigação, a pesquisa. Isso tudo que a gente está falando tem como referência a BNCC, tá? Então tá lá na Base Nacional Comum Curricular. Além disso, a gente também tem a Elisângela Galvão e a Dair Nakarato, que falam especificamente sobre alfabetização e letramento, né? Mostra a diferença entre as duas, a importância que isso carrega na aprendizagem, né? É importante que eles andem juntos, tá? A alfabetização e também o letramento. Elas falam que a alfabetização é uma maneira formal de passar o conhecimento, que não vai deixar de existir, né? Então a gente não está aqui colocando uma pedra em cima e vamos esquecer do formal ou da aula expositiva, por exemplo. Não é nada disso, né? Isso pode estar presente ainda. Mas a gente também tem que ter essa preocupação com outras formas, outros jeitos de ensinar para que faça sentido para a criança, tá? A Magda Soares também fala sobre essa diferenciação e ela fala assim que o letramento é uma reflexão da técnica e ela olha para a técnica como uma alfabetização, tá? Isso em todas as áreas, não só na matemática. Já na Carato, por exemplo, vai mais para a área da matemática. Uhum. Bom, gente, então, por exemplo, exemplificando a importância do letramento, vou fazer aqui um problema, Milena, e aí você me responde se me dá o resultado aí desse problema. Tava passando lá um carro vendendo melão. Uhum. Daí o João comprou 60 melões, por exemplo, mas ele só usou 40. Quantos melões sobraram? 20. 20 melões. Resposta certa. Muito bem. Nós aprendemos a fazer conta. Não importa o problema, a gente tem que fazer a conta, né? Foi o que foi passado para nós. Um aluno dos anos iniciais, hoje, por exemplo, que ainda está com esse pensamento crítico à flor da pele, ele ia olhar para a gente e falar assim: o que o João vai fazer com 60 melões? Na verdade. Para que ele comprou 60 melões? Como que um carro, porque eu falei que foi um carro que passou lá vendendo. Como é que ele levou esses... Como é que ele levou esses 60 melões? Como que o carro tava. Como assim um carro tá vendendo 60 melões, né? Então, são perguntas que precisam ser feitas e que nós adultos não fazemos mais, porque a gente só resolve conta, porque a gente aprendeu que o objetivo tem que ser resolver a conta. Então, por isso que o letramento é importante, porque vai dar esse ponto crítico. Será que isso está fazendo sentido, né? Para que eu preciso saber isso? Então, isso é importante. Eu peguei aqui uma tirinha, só para a gente tirar sarro de nós mesmos, do jeito que a gente aprendeu, né? Ó, só nos problemas de matemática você pode comprar 60 melões e ninguém pergunta o que diabos tem de errado com você. O outro é esse aqui que me mandaram na internet, eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Ó. Finalmente encontrei o João do livro de matemática, que compra 250 bananas sem motivo nenhum. Porque, né, era assim. Na nossa época,
tinha aquela lista de exercício com arma e efetue, e aí no final tinha uns probleminhas, né? E os problemas eram desse tipo aqui. Não era um problema se a gente pensar sobre o problema. Não, era problema para fazer conta. Exato. Que conta que você tira daí, né? Isso. Por isso que ainda, muitas vezes, a gente passa uma... Se isso continua, né? Se esse jeito de resolver problema continua, a gente passa algum problema em sala e os alunos perguntam, que conta que eu uso, prof? É de mais ou é de menos? É de multiplicar ou é de mais, né? Porque esse aluno está preocupado com a conta. E é isso que a gente tem que mudar. Esse aluno tem que ter o pensamento crítico para entender o problema, sem se preocupar só com a conta. Que ao entender o problema, automaticamente também ele vai entender Qual o procedimento qual que ele tem que fazer. Beleza? Bom, gente, então, falando sobre letramento matemático vai ser isso, vai ser eu mostrar a importância, o sentido daquilo que eu estou ensinando para o meu aluno, tá? Por exemplo, quando a gente constrói o conceito de número. As crianças muitas vezes chegam no primeiro aninho dos anos iniciais, por exemplo, contando, né? Já contam ali do 1 ao 10, por exemplo, né? Mas será que essa criança sabe o conceito de número? Será que esse conceito já está construído? Provavelmente, possivelmente, vamos colocar ali 90% dos casos, não está. Porque essa é uma construção que vai ser feita em conjunto, em sala de aula, né? Por quê? Porque a gente vai passar pela contagem, que é a base que eles já chegam, mas a gente também vai falar de algarismos, de agrupamentos, de valor posicional. Nesse momento, a criança vai começar a entender, por exemplo, por que que o 19 é menor que o 20? Se o 19 tem o 9 que é tão grandão e o 20 só é o 2 e o 0. Para depois ele construir esse conceito de número. Então é importante, né, que a gente pare com esse negócio de fazer a criança contar e achar que é lindo, maravilhoso, porque nesse momento a criança já pode estar pegando um ranço da matemática, porque ela teve que decorar aquele monte de palavra, falar em ordem, para as pessoas ficarem felizes. Então tem que tomar esse cuidado aí, né? Para que a gente já não passe uma visão errada e ruim da matemática para essa criança, tá? Porque não é só isso, contar. A contagem tem que vir de forma natural. Tem que contar alguma coisa, né? Um exemplo que pode ser usado e que é bem legal para a gente trabalhar com o número, com o sistema de numeração, para a criança entender o nosso sistema de numeração decimal, por exemplo, é o jogo Nunca 10. O jogo Nunca 10, ele usa material dourado e 2 dadinhos, tá? E vai ser jogado em trio. Uma pessoa vai ser o bancário e outras 2 pessoas vão competir. E aí, por exemplo, a gente está competindo, eu joguei os dadinhos lá, deu 3 num dadinho e 3 no outro, ou seja, 6. Então, o banco tem que me pagar 6 cubinhos. Aí, sua vez, você joga, quanto der, o banco tem que te pagar. Daí, chegou na minha vez de novo, eu tirei 5 num dadinho e 2 no outro. Deu 7. Eu já tinha 6, né? Daí, o banco me pagou mais 7 cubinhos por causa dessa jogada. Eu fiquei com quanto? 6 mais 7? 13. 13. Só que o jogo chama Nunca 10. Então a gente nunca pode ficar com 10 do mesmo material. Ah, entendi. Então, Você vai ter juntou que trocar. 10, eu tenho que trocar. Então, eu tô com 13 agora. Eu pego 10 cubinhos, entrego pro banco e o banco me dá uma barrinha na troca. Né? Nunca posso ficar com 10 ou mais do mesmo material, né? Seja cubinho ou barrinha. E aí ganha quem conseguir a placa primeiro, que é o 100, né? Porque daí juntou 10 barrinhas, aí eu tenho que trocar. E aí ganha quem conseguir a placa primeiro. Beleza? Então, esse é o jogo Nunca 10. E aí também tem o Nunca 10 ao contrário. O Nunca 10, o banco paga a gente. E no ao contrário, a gente que paga o banco. Então, a gente já começa com uma placa e daí a gente vai pagando o banco. E aí, por exemplo, eu tô com uma placa e eu tirei 6 nos cubinhos. Eu tenho que pagar 6 nos dados. Eu tenho que pagar 6 cubinhos para o banco, mas eu só tenho uma placa. Então, eu vou ter que fazer as trocas com o banco para eu conseguir pagar. Beleza? Um pouquinho mais difícil, eu achei. É um pouquinho mais difícil. O certo é vir o Nunca 10 normal primeiro, Depois. e aí depois a gente vai para o Nunca 10 ao contrário. E ele vai ser bom porque ele vai trabalhar já com a ideia de número negativo também. Porque daí quem que ganha? Ganha quem ficar devendo menos para o banco. Porque você vai pagando o banco. Aí no final, por exemplo, eu tô com 2 cubinhos e eu tenho que pagar 5 cubinhos para o banco.
Então eu vou dar os 2 cubinhos que eu tenho, vou ficar devendo 3 para o banco. Daí ganha quem ficar devendo menos para o banco. Interessante. Legal, né? Esse joguinho vai ajudar muito na subtração e na divisão também. Vai ser essencial para a gente trabalhar com a divisão e entender algumas coisas. Por exemplo, por que que aquela divisão dá 107 no resultado. A gente vai falar mais sobre isso depois. Vamos voltar na continha. Aham. Eu passei esse jogo na pandemia para os alunos. E daí eles provavelmente não tinham dados. Eu trouxe essa imagem que eu achei muito interessante. Aí o que que eles fizeram? Papeizinhos, Aham. os números, Desenhar o material dourado. desenharam material dourado, recortaram, escreveram os números, porque não tinha dado, provavelmente, daí vai sortear o número e vai jogar no banco lá. Olha que legal. Muito legal. Bom, gente, então é isso. Esse é um jogo que dá pra gente usar, então, para trabalhar com as 4 operações, por exemplo, e para construir o conceito de sistema de numeração decimal. Daí aqui eu trouxe uma citação que fala assim que qualquer jogo pode ser utilizado, né? Depende do fim que eu vou dar para ele. Então não é simplesmente jogar o jogo num K10 e achar que tá tudo resolvido, né? Vai depender do fim didático que eu vou dar para esse jogo. Como eu vou trabalhar com esse jogo no pós-brincadeira, no pós-jogo, né? Como que eu vou fazer com ele? Então, um exemplo é trabalhar com as operações, né? Por exemplo, 18 menos 9. Eu fiquei pensando, Milena, num exemplo de subtração que empresta do vizinho, que foi como a gente aprendeu, né? Mas que tivesse o mesmo resultado e aí me veio o 18 menos 9. Como que nós, adultos, aprendemos a fazer essa conta na escola? 18 menos 9. Como que você aprendeu, Milena? Eu vou tirar ali o um não dá, daí tem que emprestar do outro. Isso mesmo, foi assim também que eu aprendi. E nos cursos de formação, 10 anos dando formação continuada, já passei isso aqui algumas vezes para professores. 9 é maior do que 8. E a resposta é essa, né? Como que a gente aprendeu? Tem um esqueminha. E a fala da professora era assim, ó, 8, dá para tirar 9? O Não, que eu faço? impressa do vizinho. Isso mesmo. Aí empresta do vizinho. O vizinho é 1. Aí eu empresto um do vizinho, ele ficou Continua com o valendo, mesmo problema. ele ficou valendo 0 e eu continuo com o mesmo problema. Olha só. 18 menos 9 a gente não sabia fazer. Mas daí a gente foi lá, emprestou do vizinho, fez esse rolo todo, agora a gente sabe. E se eu fosse perguntar para a professora, ela falava, tá certo, é assim mesmo. É assim mesmo, né? Então, olha só, tudo bem fazer o cálculo e registrar isso no papel, né? Não tem problema. Mas por quê? Né? A criança, por exemplo, nessa idade, eles estão construindo conceitos, por exemplo, de emprestar. Que eu empresto, eu devolvo, né? Só na matemática, você empresta do vizinho, você nunca mais fala sobre isso. Então a gente tem que tomar cuidado, né? O que que é esse emprestado vizinho? Se eu passei o 1 para lá, por que que ele não fica 81? Né? O 8 e o 1 à direita. Por que que tem que ficar 18? Ou por que que ele não fica 9? Porque 8 mais 1 dá 9, né? Então o jogo nunca 10, ele vai ajudar nisso. Porque você, vamos lá, com material dourado. Eu tenho que pagar o banco. Eu tenho que dar 9 cubinhos para o banco, né? Eu tenho 9 cubinhos? Não tenho. Eu só tenho 8, né? Porque eu tenho 18, uma dezena e 8 unidades. Então, o que que eu vou fazer? Vou trocar com o banco. Vou passar a minha barrinha para o banco e o banco vai me dar 10 cubinhos na troca. Então, foi isso que nós fizemos, né? Por isso que ficou 18. Então, é importante mostrar para a criança o que está acontecendo, por que que isso acontece. Então, isso é letramento. Mostrar o porquê, mostrar o sentido daquilo que ele está aprendendo, né? Que o aluno está aprendendo. E aí, depois, o resultado da 9, beleza. Depois a gente vai para o registro no papel e mostra o porquê que esse cálculo fica desse jeito. Ok? Gente, isso a gente está trazendo aqui para vocês estudos, né, que já foram realizados, já foram aplicados em sala de aula. Um exemplo é a Kátia Smolly e a Diniz, elas falam sobre essa divisão, a importância da divisão por estimativa, porque eu estou falando da divisão porque foi o primeiro exemplo que eu mostrei ali, né, e acho que é o nosso momento mais crítico. A subtração, a adição e a multiplicação tem essas coisas de sobe, empresta do vizinho, deu 12, deixa o 2, sobe o 1. O que é subir o 1, né?
Mas a divisão é ainda mais crítico porque aí o cálculo dá errado, né? Não é só a questão da fala, mas também é a questão do resultado mesmo. Então, deixo aqui como exemplo esse estudo da Katia Small e da Diniz, que elas falam sobre as habilidades básicas para aprender matemática, e daí elas citam exemplos da divisão e trazem, por exemplo, como que as crianças resolveram. Nesse caso aqui, as crianças resolveram uma divisão de 9 lápis em 3 estojos com desenho, tá? E aí, por exemplo, no primeiro caso ali, a criança fez 3 estojos, e aí eu tenho 3 lápis em cada estojo, né? Eles têm que ficar com a mesma quantidade de lápis. Aí no de baixo é muito legal, porque daí tem 3 pessoas com 3 estojos. Beleza, cadê os lápis? Dentro do estojo. Tá resolvido ou não tá? Tá resolvido, né? Então a gente tem que entender que primeiro é isso mesmo, é a representação, Claro. né? E depois a gente vai para esse registro do jeito que a gente aprendeu, né? E explica o porquê que a gente registra dessa forma, tá bom? Mas é interessante que a gente esteja atento, né? Nós, professores, estejamos atentos para ver e analisar as respostas da criança, o que a criança está pensando, né? Qual Pra foi o que raciocínio que levou a esse resultado? isso, para entender essa relação entre sair do pensamento sincrético e para o pensamento complexo, né? Em que fase que a criança está. Nem todos vão estar juntos sempre, né? Às vezes algum grupo está no sincrético, o outro grupo vai estar lá no pensamento por conceito já, né? Porque somos pessoas, somos diferentes. Algumas coisas fazem conexões mais fáceis, outras mais difíceis para algumas pessoas, né? Então, nós professores precisamos ter esse olhar atento aí para o que está acontecendo, para o raciocínio que os nossos alunos estão desenvolvendo. E como que a gente pode trabalhar isso, então? A gente vai trabalhar com representação, primeiro de tudo, que é para o estudante entender o que acontece, o que é a divisão, e com isso ir construindo o conceito, né? Para o conceito não ser dado como definição. É isso e pronto, acabou, mas que ele seja construído. Então, por exemplo, a primeira vez que a gente fala de divisão, isso vai acontecer mais ou menos ali no terceiro aninho, nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, quando a gente fala de divisão pela primeira vez, e por exemplo, a gente apresenta lá 6 bolinhas, e daí as crianças precisam dividir essas bolinhas em 3 caixas, e as caixas precisam ficar com a mesma quantidade. É raro nessa fase, nessa idade, quando a criança já coloca 2 bolinhas de uma vez em cada caixa. É muito raro isso acontecer. O que é o normal? O que é mais. Não normal, né? É mais. Comum. Comum. O que acontece mais? A criança colocar uma bolinha por caixa. Ah, beleza, mas ainda sobrou. Beleza, vamos colocar mais uma bolinha por caixa. Né? Esse é o raciocínio mais natural da criança quando está vendo a divisão pela primeira vez. Por quê? Porque a criança está pensando com a estimativa. Então, está usando a estimativa como base. Fiz lá com as primeiras bolinhas uma em cada caixa, ainda sobrou, vou pegar mais uma e colocar em cada caixa, né? Então, isso aqui é a divisão por estimativa. A gente vai fazer isso aqui várias vezes, né? Para a criança entender o que é dividir, o que é distribuir, né? O que é dividir para que fique com a mesma quantidade em cada caixa? O que é dividir os brinquedos, né? Então, a gente precisa dessa construção mesmo para depois ir para o registro. Quando a gente for para o registro, é interessante a gente escrever o que está acontecendo. Por exemplo, ali, ó, são 6 bolinhas que estão sendo divididas em 3 caixas. Vou colocar uma bolinha por caixa. Então, uma bolinha por caixa. Quantas bolinhas nós colocamos? 3 bolinhas. A gente tem quantas bolinhas ainda? 3 mais 3. Mais 3 bolinhas. Então, vou colocar uma bolinha por caixa novamente. E aí, quantas bolinhas eu coloquei? 3 bolinhas. Sobrou alguma coisa? Não sobrou nenhum. Não sobrou nada. Quantas bolinhas por caixa a gente tem, então? 2 bolinhas, tá? E assim, aqui apresentando é tudo lindo, maravilhoso, né, Milena? Mas na hora vai ter criança que vai colocar um do ladinho do outro né? E tá tudo bem, porque a criança está começando a aprender a fazer registros matemáticos, né? Então a gente vai explicar que tudo bem colocar um do lado do tá tudo bem, não tá errado. Mas isso pode dificultar na hora que for somar para dar o resultado. Então, por isso, a gente fala que, por padrão, para tornar mais fácil, a gente coloca um número embaixo do outro, né? Então, não é que está errado. Muitas vezes a gente fala para a criança, ah, é errado. Ou está errado. Ou não está errado. É uma forma de registro que a pessoa fez, né? Que a criança fez.
e que tem que ser respeitada também. Mas a gente tem que explicar que isso pode confundir lá na frente, por isso, por padrão, a gente vai colocar um número embaixo do outro. Isso vai acontecer várias vezes, tá? Isso precisa acontecer de várias formas. Por exemplo, nesse cálculo de 10 bolinhas em duas caixas, a criança colocou um, e um, até terminar. Tá tudo bem, não tá errado. Poderia ter colocado 3 Poderia ter e colocado depois 3, depois continuado 2. esse raciocínio. 3, 2, até que chegou. Isso, igual essa daqui, ó. Coloca um 3, depois um 2. Uhum. Acabou. Então, essa aqui tá correta e essa daqui também, né? O objetivo é a gente mostrar que a gente quer que a nossa conta fique menorzinha, né? Quanto menor, melhor. Mais rápido eu vou terminar. Para que essa criança entenda que o raciocínio lógico e estimado é bom, Uhum. né? E é bom que ele Chegue mais perto chegue do mais perto, chegue mais rápido no resultado que a gente quer, né? Então é isso que a gente precisa, ir mostrando que a gente quer que o raciocínio da criança seja rápido, né? Que a conta fique menor, até ela chegar a fazer isso aqui. Ah, dá 5 para cada um, né? Mas isso é tempo, né, Milena? Não é de um dia para o outro. Vai tempo, vai exemplos, objetos, material dourado, né? Até a gente começar, quando isso aqui acontecer, né? E Chegou nesse estágio aqui. chegou nesse estágio, a gente já pode trabalhar não só com unidades, como a gente está fazendo aqui, né? Mas já colocando também as dezenas, já colocando as barrinhas do material dourado, por exemplo, né? E pensando na unidade e na dezena. Por exemplo, aqui a gente tem 6 unidades, 2 dezenas, né? E daí eu estou dividindo isso por 2. A criança, nesse momento, ela já vai conseguir ver que se eu colocar uma barrinha em cada espacinho daquele, né? Se eu estou dividindo em 2 espacinhos, já vai eliminar 10. Já vou chegar mais Eu perto. já vou chegar mais perto. Então, quantos eu utilizei aqui? 20, né? Contando tudo. Ainda tenho 6 unidades ali, né? E aí, vou colocar 3 para cada um. Beleza, meu resultado deu 13. Tá bom? Então, a gente já vai conseguindo ir mais rápido para o resultado. Aqui, mesma coisa, uma barrinha para cada. Uhum. Vai dar 10, né? Ainda tenho 16. Tem como dar uma barrinha para cada? Não tem mais, né? Porque a gente só tem uma agora. Então, a gente vai transformar essa barrinha em 10 unidades, 10 cubinhos. E daí eu tenho 16 cubinhos no total, 8 para cada um, meu resultado deu 18. Beleza? Até a gente chegar nessa fase aqui, ó. Quando a gente chega nessa fase, aí a gente já pode começar em unidade, dezena e centena, por exemplo, né? Uhum. Por exemplo, quando a gente está fazendo continhas, cálculos, né, utilizando o Arm Efetui, por exemplo, com adição, subtração, até mesmo multiplicação, a gente começa pela unidade, né? Então a gente vai lá, multiplica pela unidade e pela dezena e assim vai, né? E a divisão não. A divisão a gente começa lá pela centena e vai indo, né? Por que que isso acontece? É errado começar pela unidade? Não é errado. Então é isso que a gente precisa mostrar para a criança, né? Não é errado. Porém, por exemplo, nesse caso aqui, se eu começo pela unidade, eu tenho 4. Quantas unidades eu estou dividindo para 2 pessoas? Quantas unidades dá para cada pessoa? Com 4, 2. 2. Então, 2 unidades para cada pessoa. Beleza. Tenho 2 dezenas. Quantas dezenas vai para cada pessoa? Uma dezena. Uma dezena. Beleza, já resolvi unidade, dezena, vamos para centena. Agora eu tenho uma centena. O que que eu faço? Vou ter que trocar no banco. Aí eu vou ter que trocar no banco. Lembrou do jogo no xadrez, né? Por isso que é importante, ó. Então, aí eu não tenho, né? Eu não consigo dar uma placa para cada pessoa. Então, eu preciso fazer trocas. Então, eu preciso pegar essa placa e trocar por 10 barrinhas e daí juntar com aquelas outras barrinhas que eu já dividi. Então, dá para fazer assim? Dá. Mas, por padrão, né, e por tantos anos tentando, a gente chegou na conclusão de que é mais fácil a gente começar pela centena. Uhum. Então, é legal mostrar isso para o aluno, sabe? Que é por padrão, não é errado. Mas por padrão, por que esse padrão existe? Porque tornou mais fácil, tá? A gente começa pela centena, porque se não der para a gente dividir aquela centena, como nesse caso, a gente tem uma placa, eu consigo dar uma placa para cada pessoa?
Não Não. consigo, porque eu só tenho uma. Então aí a gente vai transformar essa placa em dezenas, né? E aí juntar com as dezenas que a gente já tem. É por isso, isso explica também, por exemplo, quando a gente está fazendo esse tipo de cálculo e só ensinando a memorização, a gente pergunta assim, dá para dividir por dois? É, A resposta é não. não, né? Só que dá, né? Quanto que é R$ 1 dividido para duas pessoas? 50 centavos. 50 centavos. Então dá para dividir. Tá vendo como a gente confunde a cabeça do aluno? Depois vai aprender lá na frente que dá. Aí lá na frente, quando for aprender número decimal, aí ele tem que ver que dá. É, Né? o professor ainda fala assim, não dá para dividir. Não, não dá. Dá sim, você aprendeu errado. Aí, coitado, tem que desconstruir É. tudo, né? Para daí construir um conceito novo. Olha só como a gente complica a vida, né? Então, a gente precisa explicar isso. Olha como o jogo, um simples jogo de nunca 10, pode ajudar a gente construir esse conceito, né, de divisão e de números como um todo, né? Então, a questão de não dar para dividir é porque eu tenho uma única placa. Uhum. E daí eu não consigo dar uma placa dessa para cada um, né? Porque eu só tenho uma. Então, eu preciso transformar. E daí, já que eu vou transformar, alguém vai ter centena? Não. Ninguém vai ter centena. E o Se ninguém. ficasse, daí nós teríamos duas placas, Aí se fosse, teríamos duas placas, se fosse possível. se fosse possível. Como não é, ninguém vai ter, a gente representa pelo zero, né? Porque o zero representa o nada. Ninguém vai ter uma placa dessa. Então, ninguém vai ter centena, centena é zero. Acabou. Zero à esquerda, a gente tira, né? Não precisa pôr no resultado. E aí a gente vai transformar essa placa, essa centena, em quantas dezenas? 10. Por isso que a gente fala, lembra que a gente fala assim, dá para dividir por dois? Não, junta com o vizinho. Na matemática você empresta, junta com o vizinho, direto. Né? E junta com o vizinho dá 12. Por que que dá 12? Porque você transformou aquela centena em 10 e Já juntou tinha com as os dois outras que já duas. tinha. E aí 12 dezenas dividido por 2 dá 6 para cada uma. 6 para cada um, beleza? Uhum. Não sobra nada, e agora eu tenho 4 unidades. Eu vou dar 2 para cada um, 2 unidades para cada um. Não sobrou nada, meu resultado 62. Beleza? Voltando para aquele exemplo que eu passei lá no começo, que até mesmo os professores têm dificuldade, né? Vamos lá. Agora mudou. Uhum. Agora tem duas placas. Agora tem duas placas. Agora duas placas, eu consigo dividir elas para duas pessoas? Consigo, uma placa para cada um, dá certo. Uma placa para cada um. Ótimo. Beleza. Não sobrou nenhuma placa. Agora a gente vai para dezena. E aí cai na mesma coisa que a gente viu na conta Não anterior. consigo, daí eu tenho que repartir. Não consigo, né? Aham. Tem uma dezena para cada um? Não, não tem. Então, quantas dezenas eu vou dar para cada um? Nenhuma. Nenhuma. Que número que vem aqui então? Zero. Zero. E isso explica o porquê do zero ir na dezena e não uma vírgula, Uhum. né? Porque a gente ainda tem como continuar, Uhum. né? Ainda tem unidades ali, tem como transformar essa dezena em unidades. Então é por isso que na dezena vai o zero. Porque ninguém vai ter uma dezena dessa, ninguém vai ter uma barrinha dessa. Porque a gente vai trocar uma barrinha por quantos cubinhos? Por 10 cubinhos. 10 cubinhos. Por isso que desce o 4 agora, porque eu tô juntando 10 que eu troquei mais 4 que eu já tinha. Então eu tenho 14 cubinhos. Quantos cubinhos para cada um? 7. 7. Meu resultado, 107. Muito bom. Beleza? É bem mais fácil, né? Mais fácil, né? Bem mais fácil. Mas é claro que é um processo, né, gente? Em sala de aula isso vai ser resolvido em um dia? Não. Jamais, né? É um processo que a gente tem que ir construindo com o estudante para que ele compreenda o que é a divisão. E nada melhor, não encontrei ainda um material melhor que o material dourado para ajudar nesse ponto. Mas isso tudo é para mostrar a importância de construir e não simplesmente mostrar uma regra que deu certo porque Deus quis. Né? A gente construir mesmo com o aluno para ele entender o porquê que dá certo, porquê que dá esse resultado. Só para a gente ir finalizando, um exemplo que eu gosto bastante e que acontece muito é quando a gente fala de número em geral.
né? Porque quando a gente estava no movimento da matemática moderna, depois disso, né, que a gente ainda tinha muitos resquícios disso na educação, a gente foi aprendendo os números em caixinhas. Então, tinha a caixinha dos números de 0 a 100, depois de 0 a 1000, depois dos naturais, depois dos inteiros, depois racionais, e aí para os reais. Na hora que chegava nos reais, eu estava todo mundo cansado. Então, a gente não tinha essa visão geral do número. A gente foi aprendendo em caixinhas, né? Quem fala sobre isso é Davidov. Davidov é um pesquisador que também utilizou como base os estudos de Vygotsky, né? Só que ele foi mais para a área da didática. O Vygotsky ele fala do geral ali, né? E o Davidov aplicou mesmo, ele foi mais para a área da didática. Então ele mostra aí esse exemplo utilizando uma régua numérica, né? E aí, nos cursos de formação continuada, eu perguntei já várias vezes para os professores quantos números existem, quantos números a gente tem entre um e 2. E é assustador. Assustador a quantidade de vezes em que a resposta foi 9, 10, 9. E daí eu pedia para os professores colocarem para mim, então, quais são esses números. E daí os professores colocam 1,1, 1,2, 1,3, até 1,9, ou seja, 9 números. Aí eu falo, beleza, e o 1,99, né? E o 1,999999? Qual o número que é o mais próximo de 2? E aí elas vão falando, né? É 1,9, e aí eu vou falando, e 1,999. Então, isso por quê? Pra gente ver. É, né? Eu consigo chegar no último número? Não. Não consigo, né? É um número aproximado, porque esses números são o quê? Infinitos. Mas, né, como a gente foi construindo esses conceitos em caixinhas e muitas vezes nem foram construídos, foi apenas dada a definição, a gente carrega essa dificuldade. E é isso que nós não queremos. Então, por isso que muitas vezes, né, a gente vai ver os materiais didáticos hoje que estão sendo formulados atualmente, né? E a gente vê que tem essa grande diferença. Por quê? Porque o objetivo é trazer o letramento matemático, que muitas vezes não existia na nossa época, e hoje as pesquisas mostram como ele é importante, né? Sim. Não só o letramento matemático, mas o letramento em geral, né? Letramento científico, por exemplo, né? Que é entender o porquê que dá certo, é trazer sentido para aquilo que a gente ensina. Beleza? Gente, é isso. Vou terminar com essa frase do Vygotsky, que ele diz assim, que se não houver envolvimento, não há desenvolvimento. Então, por que eu trouxe ela? Porque isso tudo que a gente está falando aqui, a importância de se construir um conceito, de utilizar como base o letramento matemático, é para que a gente consiga envolver esse aluno, trazendo sentido para aquilo que ele está aprendendo. Porque se a gente não conseguir, né, dar uma ajuda com os alunos para isso, para que eles consigam chegar no conceito e não simplesmente ver uma definição, eles não vão se envolver e, consequentemente, não vai ter o desenvolvimento. Muito legal, Heloísa. É interessante a gente olhar, né, como a teoria de aprendizagem se desdobra ali em sala de aula, na construção de conceitos, que foi o nosso tema hoje, como tudo isso está amarrado com o material didático, com as representações, com o processo cognitivo que a criança precisa desenvolver, porque todo mundo aqui quer a mesma coisa, né? A gente quer que o aluno aprenda. E às vezes a gente, como pais, também fica se colocando ali como educadores, todos nós somos educadores, a gente educa o tempo inteiro, né? Mas quando a gente está ali com o nosso filho, muitas vezes surge uma dificuldade, né? Pai, não estou conseguindo, mãe, não estou conseguindo resolver. Aí você vai ensinar como? Adivinha? Como a gente aprendeu. E eu já ouvi isso em casa, do tipo, você está ensinando tudo errado. Qual o pai que não ouviu isso em casa, né, gente? É uma frase que todo mundo adora falar, porque afinal de contas, o professor de sala de aula é o detentor do conhecimento, né? E o pai ali, na tentativa de sair daquela situação, vai ensinar da maneira como ele aprendeu. E aí não consegue, porque vai pegar ali e tá diferente mesmo, né? E a matemática foi um dos meus enroscos, viu?
porque eu fui ensinar, não, não é assim, cadê a continha? Você não fez e tudo mais, né? E aí o Bruno, que está participando hoje com a gente aqui, ele tem uma pergunta para você também. Como que a gente pode, né, ajudar os nossos filhos no letramento no dia a dia, em casa? Quais são as dicas que você traz, né? Eu confesso que uma das minhas saídas foi eu tinha o material dourado, não sabia mexer tão bem. Se fosse essa aula antes, eu já saberia, né? Mas não sabia mexer tão bem. Eu acabei criando um hábito de retomar a matemática, montando pulseira com as minhas filhas, com as cores, fazendo ali as pulseiras com as bijuterias, a gente conseguia retomar bastante da matemática. E o Bruno está pedindo algumas dicas de letramento para você, Luísa. Olha, Bruno, eu acho que o que a gente pode fazer é sempre buscar sentido para aquilo que a gente está tentando ensinar, seja a gente professor ou pai, mãe, né? A gente precisa trazer sentido. Então, por exemplo, para aquelas crianças que estão começando, tá começando a contar, por exemplo, né? Quando a criança vai contar, ela tem que contar alguma coisa, né? Você no dia a dia, você é adulto, você fica repetindo palavras? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não fica, né? Você vai contar alguma coisa. Então tem que sempre pensar nisso, assim, trazer sentido para aquilo. Se esse sentido vier com material dourado, ótimo. Se esse sentido vier contando lápis de cor, ótimo. Se esse sentido vier nas pulseirinhas, ótimo também. Tem que fazer sentido para a criança aquilo que você está tentando ensinar. E eu sei que é muito difícil, né? Porque, por exemplo, falando sobre o assunto que a gente trouxe aqui de visão estimativa, né? Muitas vezes o professor tem muita dificuldade com isso, porque está ensinando todo o processo em sala de aula. Aí vai um cálculo daquele onde a criança está fazendo a divisão por estimativa, fica aquele cálculo enorme. Pai e mãe vê aquilo e fala que é isso, Estão ensinando né? errado. Tá ensinando errado. Onde já se viu meu filho fazer uma conta desse tamanho se ele pode resolver rapidinho usando as regras, né? Porque para nós, a divisão por estimativa, para nós adultos, ela é muito mais difícil do que para a criança, porque a criança já está pensando daquela forma quando está colocando as bolinhas, os brinquedos em caixas separadas, né? Então, o que que a gente precisa fazer? Precisa estar com a mente aberta e entender que existe todo um processo, que hoje em dia dificilmente você vai pegar um material didático e ele vai estar tão direcionado como era na nossa época. Então, é essa questão de abrir a mente mesmo e entender que o processo é importante, que se a criança está fazendo daquela maneira, se foi passado daquela maneira, é porque faz parte do processo. Então, a gente precisa ter foco de ajudar a criança a entender o processo primeiro, né? Para depois a gente chegar na maneira como a gente aprendeu, que a gente vai chegar. Né? A gente vai ensinar as regras também, mas tem que valorizar o processo também. Ótimo, que bom, Heloísa. Obrigada mais uma vez pela tua presença, por essas dicas preciosas, por a gente tirar esse tempinho para aprender melhor como que as crianças aprendem, como que a gente pode ajudá-las a aprender enquanto educadores, enquanto formuladores de materiais didáticos, também como pais, como o Bruno falou. Te agradeço imensamente. Um prazer ter você aqui hoje. Se quiser deixar o último recadinho, a gente vai encerrar a nossa live. Eu que agradeço, Milena, a oportunidade de estar aqui com você hoje. Obrigada. Obrigada a quem estava assistindo. Espero ter ajudado um pouco